Que luz é essa? Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Oferecimento: Templo de Umbanda Mãe Divina. Confira a agenda de cursos, atendimentos e atividades no site www.templomãedivina.com.br www.templomãedivina.com.br ou no Facebook Templo Mãe Divina. No ar, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui no ar, na Rádio Toques de Aruanda. Primeiro programa, Mãe Divina. Um programa que tem como princípio abordar assuntos de mediunidade, desenvolvimento mediúnico, posturas mediúnicas e falar muito da nossa Umbanda, né? Nossa Umbanda que é sagrada, que é amada, que é divina, uma religião de liberdade, de amor e de muito respeito à espiritualidade no contexto geral. Para quem não me conhece, meu nome é Marcel Oliveira, sou sacerdote e dirigente do Templo de Umbanda Mãe Divina e vou fazer esse programa muito bem acompanhado, por sinal, pela minha esposa, Gisele Ranieri, dirigente sacerdotisa do Templo de Umbanda Mãe Divina, e do meu irmão de espada, meu irmão de coração e sacerdote de Umbanda também formado e pai pequeno do nosso templo, Nicolas Peripoli. Então, vamos iniciar esse programa fazendo as devidas apresentações. Olá, Nicolas. Tudo bem, Marcel? Tudo bem. Gostaria de agradecer a oportunidade, que acredito que todo umbandista gostaria de falar sobre Umbanda, principalmente dentro da proposta do programa, que é falar sobre mediunidade, sobre os médios e de uma forma simples, direta, dentro de um bate-papo, sem muita formalidade, sem muito elitismo, algo que é para todo mundo entender, todo mundo sentir, dentro da simplicidade que é a nossa amada Umbanda. É verdade, Nicolas. E esse programa, o foco dele vai ser perguntas, respostas, nós vamos tirar muitas dúvidas. Lógico que esse programa, primeiro, nós vamos fazer um bate-papo informal de apresentação, mas nos próximos já vão vir os tópicos, e aí eu espero a pergunta através de e-mail, de contatos, né? De todos os que estão nos ouvindo. E podem perguntar mesmo o que quiser, pode colocar nós na fogueira, que não tem problema nenhum, nós vamos responder a todas as perguntas. Não é mesmo, Gisele? É verdade. Então, boa noite a todos, boa noite, Marcel, boa noite, Nicolas. E vai ser muito gostoso estar junto com vocês nesse tempo que a gente vai estar aqui falando. Também a gente vai falar um pouco sobre as vivência dos médios, as experiências, os sentimentos, que é muito importante dividir e também tirar as dúvidas, porque temos muitas dúvidas nesse caminho e certezas, e dividir é bom, e é isso que a gente vai estar fazendo. É verdade. Então, as apresentações já estão feitas, sejam todos bem-vindos. O programa Mãe Divina é um coração mesmo de mãe aberto a todos os umbandistas, independente de vertentes, independente de segmentos. Nós respeitamos a todos igualmente, porque a Umbanda é uma só, e sendo uma, todos os irmãos estão juntos, né? Nós estamos juntos em uma caminhada em direção ao Olorum e aos Sagrados Orixás. Agora vamos para um break rapidinho, para um intervalo rapidinho. Vamos ouvir esse ponto que é maravilhoso, que eu gosto muito e espero que vocês gostem também. Salve Oxalá, salve o grande Criador, seu babá! E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás, mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro,
as matas deu para Oxóssi, caçador grande guerreiro, marcou pescaria farta, ele deu para Iemanjá, os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá, grandes campos de batalha, deu para algum guerreiro, Campinas para Oxalá, deu para seu boiadeiro, jardim com lindos gramados, deu para as crianças brincar. Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás, mas Oxalá criou a terra. Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás, mas Oxalá criou a terra. Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá, e o cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar. Finalmente deu as ruas com estrela e luar, para Exu e Pombogira nossos caminhos guardar. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro, as matas deu para Oxóssi, caçador grande guerreiro, marcou pescaria farta, ele deu para Iemanjá, os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá, grandes campos de batalha, deu para algum guerreiro, Campinas para Oxalá, deu para seu boiadeiro, jardim com lindo gramado, deu para as crianças brincar. Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás, mas Oxalá criou a terra. Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás, mas Oxalá criou a terra. Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá, e o cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar. Finalmente deu as ruas com estrela e luar, para Exu e Pombogira nossos caminhos guardar. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Tchauê, babá, salve Oxalá. Que luz é essa? Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Oferecimento: Templo de Umbanda Mãe Divina. Confira a agenda de cursos, atendimentos e atividades no site www.templomãedivina.com.br www.templomãedivina.com.br ou no Facebook Templo Mãe Divina. Voltamos em instantes. Estamos de volta, programa Mãe Divina, e num dia que não poderia ser mais propício, né? 15 de novembro, dia da Umbanda. Então, eu acho que o mais axé que esse não tem, né? Então eu vou começar o programa, nesse segundo bloco, pedindo a permissão mesmo do pai Caboclo das Sete Cruzilhadas, do pai Zélio Fernandino de Moraes, que nos abençoe, nos guarde, nos guie, abra nossas mentes, nossos corações, para que todos os programas daqui para frente sejam sob vosso axé, vossa luz, vossos mistérios maiores. Fundadores sagrados da nossa amada religião de Umbanda, eu peço a vossa bênção, nós pedimos a vossa bênção, e que esse axé permaneça enquanto nós merecermos,
e que nós possamos levar axé também através de nossas palavras aos corações de todos os umbandistas que nos ouvirem de hoje em diante, assim seja. Eu acredito que cada umbandista tem um caminho, uma história, desde o começo, desde quando ele conheceu a religião. Uns conheceram quando crianças, outros conheceram mais velhos, adolescentes, adultos, mas todos passam mais ou menos pela mesma trajetória. Muitos têm as mesmas dúvidas, os mesmos dilemas, os mesmos dilemas existenciais que ficam por dentro mesmo. Será que sou eu? Será que não sou eu? Será que é coisa da minha cabeça quando incorporo? E quando não incorporo, será que eu estou na religião certa? Porque a maioria sempre acha que Umbanda é chegar num terreiro e incorporar o espírito e trabalhar. Então quem não incorpora, quem é Cambone, normalmente no começo da sua trajetória também tem esse dilema dentro de si. Será que eu sou útil na religião? Então, lógico que nós não vamos abordar todos esses assuntos nesse programa. Mas eu queria que todos nós, né, eu, a Gisele, o Nicolas, dássemos uma palavra mesmo da nossa trajetória, rapidamente assim, para todos entenderem que é mais ou menos igual mesmo. Que todos passam por processos dentro da nossa religião até o amadurecimento, porque o desenvolvimento mediúnico eu acredito que seja eterno, né, Nicolas? Com certeza, e é até importante você citar esse ponto, Marcelo, de como a pessoa chega dentro da religião, porque existem milhares de caminhos. Os que a gente mais conhece pessoas que vêm do kardecismo, pessoas que vêm do candomblé e pessoas que vêm até do catolicismo. Mas hoje em dia, dentro de um templo, a gente começa a perceber que muitas pessoas vêm da Umbanda mesmo, vêm da Umbanda de berço, né? Que a família já é umbandista. Isso é um ótimo sinal para a nossa religião, porque ela já está começando a criar raiz, ela já está começando a se assentar como religião brasileira, que nosso saudoso Zélio Fernandino fundou, e nós somos eternamente gratos a ele por isso. E eu vim de uma família de berço umbandista também. Minha avó, meu primeiro contato com a religião foi vendo o seu cacique 3 estrelas, que é o caboclo da minha avó se manifestando, dando passe. Era uma umbanda bem cristã, né? Não tinha tabaco, era uma coisa bem diferente do que a gente pratica hoje dentro do terreiro. Não que seja melhor, né? É só um caminho diferente que a gente trilha, né? E a partir dali a gente começa a ter um interesse. O que é a religião? O que é um guia? O que é um caboclo? O que é orixá? E aquilo desperta no nosso íntimo de uma forma assim bombástica, repleto de dúvidas. Mas às vezes o que vem primeiro é a ânsia de incorporar, de sentir, de tentar entender. E muitas vezes essa vontade atrapalha um pouco a gente, porque a gente às vezes quer incorporar e ajudar. Mas a proposta da religião é a nossa própria aceleração espiritual e consciencial. Então, dentro do terreiro, eu vejo muito o Marcel falando com os médios que o primeiro passo é o autoconhecimento, a descoberta íntima, que devemos nos ajudar, devemos fazer a caridade para nós mesmos. Tem aquela velha frase que diz, né? A caridade começa em casa, a sua casa é o seu coração. Então, a partir disso, a gente começa a entender um pouquinho da caminhada. E eu acredito que a caminhada de todos, não importa se ela começou em outra religião ou na própria Umbanda, sempre vai existir um despertar pelo conhecimento, pela espiritualidade em si. Né, Marcelo? É verdade, Nicolas. E é isso. O que você falou também é bem importante, dessa raiz, né? Umbandistas, passando já outras gerações de umbandistas, né? Mas também tem muitos irmãos e irmãs que vêm das religiões africanas ou africanistas, como o candomblé, que vêm na Umbanda hoje também um berço, né? Um berço de espiritualidade, um berço de evolução, e por amor, por devoção, se tornam umbandistas naturalmente, né? Ao meu ver, não tem essa guerra, essa disputa, né? Umbanda, candomblé, candomblé, umbanda, quem é melhor, quem é pior, quem é mais fraco, quem é mais forte. Eu acho que cada caminho é um caminho,
E cada caminho é detentor de uma verdade divina. Porque Deus não colocou a verdade absoluta em nenhuma religião. Cada religião tem uma fração dessa verdade. E todas unidas, sim, aí sim, é a verdade suprema de Deus. Então eu quero que a Gisele também conte um pouco da sua trajetória, que ela é muito bonita também, ela é diversificada, e para chegar aqui até hoje, ela trilhou um caminho muito bacana, muito bonito e muito diverso, né, Gisele? Isso mesmo. Eu comecei desde pequena, venho de uma família também espírita, uma família onde se praticava a Umbanda dentro de casa. Então, desde pequena eu convivo com isso, meu pai, minha tia, minha irmã, praticava as reuniões dentro de casa mesmo. Era bem simples. Meu pai também era médium de mesa branca e me ensinou muita coisa. Então, eu trago muita coisa desse berço de família mesmo. E durante a minha caminhada, eu trilhei vários caminhos. Conheci várias religiões, passei inclusive pelo candomblé, e isso me trouxe muita vivência, isso me trouxe muita experiência. E eu acabei voltando para a Umbanda por amor, porque a Umbanda é uma religião de amor. Então ela chama você pelo coração. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu voltei para a Umbanda para ficar por amor. Isso é uma realidade, né? Tem muita gente que fala que entra na Umbanda através da veia da dor. Eu costumo dizer o seguinte, que você pode até conhecer a Umbanda pela veia da dor, mas você só permanece na Umbanda por amor. Porque quando você se considera realmente umbandista, é sinal que você já ama tanto a Umbanda que se torna uma parte de você. Né, gente? Eu acho que você só continua a trilhar esse caminho no caminho do amor. Quando você tem amor, aí você pratica sem ter aquela obrigação, porque a Umbanda não é troca. A Umbanda não é, nunca foi, nunca será. Troca, balcão de troca. Então, minha vida para melhorar, eu preciso incorporar. Minha vida para melhorar, eu preciso fazer uma oferenda. Não. A oferenda principal é que está no teu coração. É a tua devoção, é o teu amor pelo que você faz. Quando você pisa num terreiro, o chão que você pisa é sagrado. Você se torna parte do terreiro naquele momento. E é por isso que chama corrente mediúnica, né? Corrente mediúnica. Cada elo é um elo fundamental para que nós possamos fazer um trabalho dinâmico, um trabalho de evolução, um trabalho de construção. Eu assino embaixo o que você está falando, Marcelo, porque o que a gente ouve muito de muitos umbandistas é que existem sempre dois caminhos, pelo amor e pela dor. Lógico que muitas pessoas, quando não são umbandistas, elas procuram a Umbanda como um pronto-socorro espiritual, né? Então elas chegam lá com algum tipo de doença física, doença mental, algum tipo de sentimento que corrói a alma delas. Realmente elas chegam na Umbanda pela dor. Porém a Umbanda cura essas pessoas. E eu acredito que nessa cura a pessoa desperta um amor. Brota dentro dela um amor incondicional e uma vontade de ajudar porque foi ajudada. E o amor brota de uma forma assim simples. Porque ser médium de Umbanda é simples. Porque quando você pratica algo com o seu coração, ele se torna simples. Não se torna algo difícil, algo complicado. Então, a Umbanda realmente ela é amor de todos os caminhos, né? Muitos podem dizer que não é uma verdade isso, mas eu acredito que o único caminho para se entrar pela religião é pelo amor mesmo. Tem uma coisa bem importante que eu acho que é bom o pessoal refletir em casa, que toda evolução ou toda cura exige da pessoa esforço, exige da pessoa vontade, exige que a pessoa se dedique a isso, a ela mesma, que ela dê essa atenção ao que ela está precisando nesse momento. E a Umbanda é um caminho muito bacana para ajudar você a fazer isso. Então, sempre tenha bem forte na sua cabeça que a maior parte do esforço é teu. É o teu desenvolvimento, é o teu crescimento, é a tua fé, é de cada um de nós. E é com isso que a gente consegue crescer, evoluir, se curar, se transmutar, se transformar e evoluir na vida.
É verdade. Eu não falei a minha história, minha trajetória, porque no programa Casa de Lei, aqui na rádio, né, eu fui entrevistado pelo Alan Barbieri, né, e foi uma entrevista assim maravilhosa, me senti super à vontade, ele foi de um carinho assim, sem palavras com ele. Muito obrigado, até um grande abraço pro meu irmão, que abriu essa porta, inclusive, para nós fazermos o programa hoje, né. E eu disse, né, que o desenvolvimento mediúnico, por onde se deve começar a busca de conhecimentos, desenvolvimento mediúnico, é isso que a Gisele acabou de falar, é a transformação interna. É óbvio, né, que essa transformação interna não é fácil, né, teoricamente, nós sabemos, né, o que se deve fazer, como se deve proceder, porque são muitas falhas dentro de nós, muitos bloqueios, traumas, formas pensamentos negativas, formas comportamentais também já padronizadas negativamente através da vida, por vários fatores, sejam emocionais, sejam financeiros, ou sejam espirituais mesmo. É um caminho muito difícil essa melhora interna, mas é um caminho possível, muito possível. É só você se propor realmente ter uma coisa essencial, que se chama constância, né? Eu acho que a chave de toda melhora, a chave da evolução, a chave de tudo que você quer fazer de bom para a tua vida é você ter constância. Não adianta você se propor a mudar e daqui 2 dias voltar tudo de novo, do zero, né? Adianta sim, você cai uma vez, cai 2, cai 3. Mas aí você começa a esticar esse período de mudança. E sempre coloca na tua cabeça, tudo que eu me propor a fazer de hoje em diante, que eu tenha constância, né? Que eu continue nesse ritmo, que eu não desanime. Porque nós costumamos a fazer as coisas durante nossa caminhada, né, na matéria, né? E aí passa o tempo e nós já esquecemos, né? Nós esquecemos, aí a gente volta ao comportamento antigo. É fundamental a constância. A palavra constância, Marcelo, é uma coisa interessante quando você fala ela. Eu lembro muito do final de cada gira, que às vezes o seu tranca-rua das almas, ele se manifestou em você, e ele falou muito sobre constância, sobre essa transformação íntima. E também na minha cabeça fica claro também as palavras do seu Zé Pelim também, que se manifesta em você. E ele falava o seguinte: os guias aqui falam muita coisa boa para vocês, muita coisa útil para você usar no seu dia a dia. E vocês aqui, vocês começam a brilhar, vocês começam a se iluminar. Aí quando vocês vão embora, atravessam a rua, vocês esquecem tudo. É questão de minutos para você esquecer tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você pensou. Não, o guia falou isso, agora eu vou mudar, eu vou me transformar. Você atravessou a rua, você esquece. Ou alguém te fechou no trânsito, você já se negativa. Ou o metrô está lotado, ou alguém da sua família te irritou de alguma forma. Então, essa transformação, ela é importante. Ela é longa, mas uma coisa que também dizem muito lá no Tempo Divina: se você conseguir mudar o seu padrão mental, seu padrão comportamental durante 3 meses, você consegue mudar ele e não vai ter mais um esforço assim muito grande, né? Então é uma questão de treino, é uma questão de dedicação, deixar o emocional de lado. Devemos ser cada vez mais seres racionais, seres equilibrados nesse sentido. Esse período de 3 meses é um período comprovado já, até cientificamente, né? Porque o cérebro ele se reprograma em 3 meses. Ele demora 3 meses para se reprogramar totalmente algum hábito. Então, se você, por exemplo, fuma, aí você fuma 4 maços por dia, mas aí você resolve parar de fumar, né? Você pode ter certeza que se você conseguir parar de fumar durante 3 meses, o teu organismo já assimila que ele não precisa mais dos componentes tóxicos do cigarro. Se você sente alguma depressão, tristezas, cólera, né? Em muitas situações ligam chaves aí no seu mental e você de repente
vira, né, do avesso em qualquer situação, né? Se você refrear e refreando durante 3 meses, teu próprio mental já se reprograma e você começa a tomar outras atitudes, de outras formas, mais brandas, mais equilibradas, mais positivas. É sempre bom também tentar entender o seu tempo. Cada pessoa tem um tempo de resposta, cada pessoa tem um tempo de absorver as informações, ou mesmo de entender o que sente. Então é sempre bom parar para olhar isso, olhar para você e entender o que você está sentindo, qual a sua reação, experimentar mesmo. Começar a tratar você como uma pessoa única que tem a sua própria maneira de ver as coisas e de entender as coisas. Então, juntando tudo isso, você vai começar a conseguir evoluir, conseguir transformar, conseguir colocar isso em prática. Porque não adianta ficar só no pensamento. A gente tem que ir para a realidade. E a realidade é botar a mão na massa, não tem outro jeito. A gente tem que seguir fazendo. Sempre. E manter sempre a consciência na fé. Seguir com fé e com coração. E você pode até ficar se perguntando, né, por que dessa reforma íntima, por que eu tenho que melhorar, por que eu tenho que fazer montes de exercícios mentais, comportamentais. Porque isso também é ligado totalmente com a sua mediunidade. Se você entra num templo de Umbanda e você tem essa faculdade mediúnica de incorporação, o que você vai... Lógico, a sua principal meta é incorporar. É incorporar seu guia se manifestar e você ser passivo nessa manifestação, onde seu guia pode tratar as pessoas, pode aconselhar as pessoas. E quando você se eleva consciencialmente, quando você evolui consciencialmente, a sua mediunidade ela melhora, ela tem uma abertura muito grande. Então, por isso é importante o orar e vigiar, né? Parece até uma frase que virou clichê, né? Mas ela é pura verdade. Porque se nós orarmos mais, pedirmos e olharmos para dentro de nós mesmos, nossa mediunidade com certeza vai fluir bem melhor. Isso é uma coisa assim abençoada. O orar e vigiar. Que orar e vigiar é você mesmo. Orar e vigiar é a sua própria mente, orar e vigiar é seus pensamentos. E isso para quem consegue colocar isso em prática, é muito gratificante, porque você começa a descobrir aonde você está sempre batendo na mesma tecla. Aonde você está sempre repetindo esse padrão comportamental ou mental. Então, isso é fantástico. E é onde a Umbanda entra nisso tudo, né? Bom, um dos exercícios principais para que você possa começar a vislumbrar uma mudança íntima mesmo, é você se perguntar: quem é você? Né? Isso são palavras do seu Tranca-Ruas também. Quem é você? É a primeira vez que ele pisou no terreiro, no templo de Umbanda, né, Mãe Divina. Ele perguntou isso para nós, né? Quem são vocês? Vocês sabem o RG de vocês, o CPF, o endereço, sabem o nome, sobrenome. Mas e a tua natureza mais íntima? Qual é a tua natureza mais íntima? Né? Esse grito aí, interno teu, que clama pela liberdade de ser, pela liberdade de poder. Poder o quê? Poder ser o que a tua natureza pede. Mesmo que às vezes pagando um preço, né? Porque toda mudança tem um preço a ser pago, né? Mas esse preço é sempre positivo, é sempre um bom preço a ser pago, porque é importante que todos os médiuns entendam isso dentro da Umbanda através do quê? Cada um tem a sua natureza. Cada um tem o seu tempo. E cada um tem um mistério dentro de si. Então, lógico, quando tem um dirigente, uma dirigente, os médiuns se inspiram neles, né? Porque eles estão de frente ao trabalho. E dos guia-chefes também. Mas todos têm que entender o quê? Cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua natureza. E cada um absorve a Sagrada Umbanda dentro de si de uma forma, né? De uma forma que compatibilize com a sua natureza mais íntima. Então, essa mudança íntima também existe no trabalho de Umbanda. É aí que eu quero chegar, né? Porque o trabalho de Umbanda não é só
esse arquétipo de chegar no terreiro, vestir branco, tocar tabaque, o dirigente fala salve a abertura dos trabalhos, aí os médios incorporam, fazem um atendimento e vão embora. Né? Umbanda é para você, meus irmãos e minhas irmãs. A Umbanda é uma religião, vem do grego, religare, que significa religar-se a Deus. Então, se a sua meta é religar-se a Deus através de Umbanda, através da nossa Sagrada Umbanda, né, você deve entender a tua natureza, para que você possa trabalhar dentro da nossa religião com liberdade, com muito amor. Porque não existe um trabalho religioso pela dor. Não existe um trabalho religioso onde você não se sinta em paz com você mesmo. Isso é um fator importante. E também a meditação é vital para esse tipo de mudança. Né? Seja qual for. Eu acredito que muitos irmãos umbandistas que estão nos ouvindo agora já estudaram ou estão atrás de estudos sobre meditação. Né? Meditação tem várias técnicas, tem vários caminhos. Então procurem, né? Procurem, porque a mente, quando ela consegue se acalmar, quanto mais a mente se acalmar, mais você vai entender a tua natureza. Que Deus habita no silêncio da nossa alma. Deus habita no vazio da nossa mente. A cada minuto nós temos milhões de informações, diretas e indiretas. Então nossa mente não para. Quando você fica sentado lá no terreiro, ou sentada, né? Por 2 minutos já começa a coçar o bumbum, doer a perna, as costas começam a formigar, ou não necessariamente nessa mesma proporção, né? Mas por quê? Porque a tua mente não para. Né? Você está lá sentado, aí você já está pensando, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, chegando em casa tem que tomar banho, porque amanhã tem que trabalhar cedo, então, é longe o caminho do terreiro, você pensa em tudo, menos no sagrado, na hora que você está lá quietinho. Então a meditação ajuda muito o médium de Umbanda nesse sentido também. Vocês não acham? Eu acho. Tem uma coisa bem interessante sobre meditação, que uma amiga muito querida fala que é uma dica bem fácil de praticar, onde ela fala ludicamente para você cheirar a flor e apagar a vela. Aonde você, quando cheira a flor, você inspira, e quando você apaga a vela, você expira. Então, se você praticar isso durante o seu dia, de maneira simples, você para quando estiver muito agitado, muito nervoso, num momento que você está precisando de uma pausinha, você respira e solta por algumas vezes e você já vai conseguir dar ali uma equilibrada. Então, fica a dica. E olha, Marcelo, o que você falou agora há pouco é um ponto que a gente pode se aprofundar muito, que é o além terreiro, né? Porque às vezes é muito fácil a gente vestir o branco, a gente ficar 3, 4 horas dentro de um terreiro uma vez por semana, e quando a gente vai para a nossa, entre aspas, vida normal, a gente não pratica o que os guias falam, o que até mesmo a gente pensa que é correto e que é justo dentro da nossa vida, né? Uma vez, indo para o terreiro, eu vi um carro parado, perto do farol. E aí, todo mundo já buzinando, né? Atrás desse carro, todo mundo já bravo, e ele com o pisca-alerta ligado. E aí, lógico, eu também fiquei muito bravo, né? Só que quando eu cheguei perto do carro, eu vi que o rapaz não estava dentro do carro. Ele simplesmente comprou um lanche e sentou com o menino de rua, parou o carro no meio da rua, sentou com o menino na rua e ficou conversando com ele. Deu o lanche pro menino, ficou ali vendo o menino comer e batendo um papo com ele. E aí ele pergunta, o que é realmente a caridade? O que é realmente ser um bandista? É você ir no terreiro, vestir o branco, 3 horas daquele dia, uma vez por semana, e você ir pro seu dia a dia e nem dar bom dia para a pessoa do seu lado, nem olhar pro seu irmão de trabalho, ou até mesmo para os seus familiares. Então, o ser um bandista, ele é totalmente além terreiro. A gente tem que levar isso para fora dele. E enxergar tudo como sagrado, porque a nossa vida é sagrada, nossa vida é abençoada. Então, dentro do terreiro ou fora, tudo é sagrado, tudo gira em torno do sagrado, né? Então, família é sagrada, teu emprego é sagrado, você é sagrado, né? Todos que estão à sua volta. Então, o que é sagrado? O que não é sagrado? Na minha opinião, tudo é sagrado, né?
E com isso tudo, levar a Umbanda para a vida, na sua vida, no dia a dia, levando para todos os seus momentos, porque a Umbanda é vida. A Umbanda pulsa dentro de você, pulsa dentro do seu coração, da sua cabeça. Levar isso para o seu dia a dia. É o que o Marcelo falou de sagrado, é muito, muito importante a gente manter isso na nossa cabeça. Porque eu acredito que a gente está numa encarnação, num plano da vida hoje, porque a gente deixou de viver o sagrado constantemente na nossa vida. E a gente de alguma forma começou a viver o profano e esqueceu o sagrado. É uma opinião minha, tá? Então, o sagrado ele tem que estar todo dia na nossa vida, desde a hora que você acorda, desde a hora de um sorriso, um abraço, a qualquer tipo de pessoa. E lógico, dentro do terreiro também, mas ele tem que se estender sim para fora dele, para todos os minutos da nossa vida. E é sagrado também a nossa união, né? Os umbandistas, num todo. Porque a nossa corrente, ela ultrapassa um terreiro, né? Todos os terreiros unidos formam a grande corrente, que é a nossa amada Umbanda. Então não há motivos mais para discórdias, não há motivos mais para vou fazer uma demanda para você, vou fazer não sei o que, aquele terreiro é ruim, aquele terreiro é bom. Primeiro que religião de Umbanda não pratica magia negativa. Então esse negócio de jogar demanda ao irmão não existe dentro da religião de Umbanda. Existem em mentes invertidas, em mentes deturpadas, que usam o nome da Umbanda para fazer o que não se deve, que é quebrar o livre-arbítrio do próximo. Então, lembrar sempre que nossa religião, quanto mais nós formos unidos, mais a nossa religião se fundamentará na matéria, porque é uma religião nova, né? Relativamente nova ainda. Existem religiões que para se fundamentar e para crescer do jeito que cresceram, demoraram mais de 300, 400, 500 anos. Então, nós somos bebezinhos ainda. Então, por sermos bebezinhos ainda, pelo menos nesse plano, nós precisamos ter essa consciência, dessa união, né? Enxergar o todo como sagrado. Não fecharmos nossos olhos e abrirmos só dentro do nosso terreiro, né? Porque a Umbanda, ela pode ter um terreiro de 400 pessoas num corpo mediúnico e pode ter um terreiro de 6 pessoas no corpo mediúnico. Ela é sagrada igual, né? O trabalho é grandioso igual. Eu já vi muitos médiuns falarem, eu trabalho sozinho praticamente e atendo 30, 40, 50 pessoas com o meu preto velho, com o meu Exu, com o meu caboclo. Isso não é sagrado? Independente da vertente da pessoa? Então, isso é muito importante. Faz parte também de uma reforma íntima, além de nossa, da religião, né? Porque nós já fomos muito grandes na década de 70, 60, 70, grandiosos mesmo em números de pessoas. E aí, por ego, por discórdias, nós quase que definhamos, né? E agora a nossa Umbanda está crescendo, com a graça de Olorum, dos orixás, de uma forma ordenada, né? E eu espero muito em Deus mesmo, que nós conseguimos ter essa reforma íntima também na religião. É importante isso que você falou, Marcelo, dos terreiros pequenos, assim, né? Porque quem fez e quem faz a nossa Umbanda são esses terreiros, né? Terreiros de dentro de casa, de fundo de quintal, terreiro pequenininho, entre aspas, clandestinos, né? Esse terreiro, esses tipos de terreiros fazem realmente a nossa religião crescer a cada dia, espalhar a palavra dos nossos guias, dos nossos mestres e dos nossos mentores, né? É verdade. E é bom também pensar que o chamado acontece da onde você menos espera. Então, a gente está aonde a gente tem que estar no momento. Você é chamado para onde você tem que ser chamado. Isso acontece, isso é a própria lei da vida. Então, se você está num terreiro grande, se você está num terreiro pequeno, onde quer que você esteja, você está no lugar certo e vai caminhar para crescer. Bacana. Então, vamos cheirar a flor e apagar a vela um pouquinho, né? Vamos respirar e vamos ouvir um ponto bem bacana, que também faz parte da história da nossa religião. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aí nós voltaremos no último bloco
com as propostas do programa daqui para frente, o assunto que nós vamos abordar no próximo programa, e vocês já vão mandando as perguntas, tá bom? Um abraço a todos, até daqui a pouquinho. Vou caminhando nas estradas desta vida e me protegem 7 luzes de orixás, filhos de Umbanda, minha fé é o que me guia nos caminhos de Aruanda, sob a paz de Oxalá. Filhos de Umbanda, minha fé é o que me guia nos caminhos de Aruanda, sob a paz de Oxalá. Oxalá é paz, Oxalá é o Rei, Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei. Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei. Oxalá é paz, Oxalá é o Rei, Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei. Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei. Vou caminhando nas estradas desta vida e me protegem 7 luzes de orixás, filhos de Umbanda, minha fé é o que me guia nos caminhos de Aruanda, sob a paz de Oxalá. Filhos de Umbanda, minha fé é o que me guia nos caminhos de Aruanda, sob a paz de Oxalá. Oxalá é paz, Oxalá é o Rei, Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei. Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei. Oxalá é paz, Oxalá é o Rei, Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei. Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei. Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei. Que luz é essa? Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Oferecimento: Templo de Umbanda Mãe Divina. Confira a agenda de cursos, atendimentos e atividades no site www.templomãedivina.com.br www.templomãedivina.com.br ou no Facebook Templo Mãe Divina. Voltamos em instantes. Estamos de volta, terceiro bloco, terceiro e último, e estou muito feliz, né? Primeiro programa, dia 15 de novembro, dia da nossa amada Umbanda, não poderia ter começado em um dia melhor, é o sinal mesmo, na minha opinião,
dos orixás, guias, mestres, mentores. É o sinal que o nosso trabalho no templo de Umbanda Mãe Divina vem crescendo a cada dia, com muita simplicidade, muito amor, muito axé, né? Esse programa é uma extensão de todo o projeto do Templo Mãe Divina. E qual que é esse projeto? Expor e trabalhar nossa religião de uma maneira espontânea, com muito amor, dedicação, humildade e trabalho, né? Principalmente trabalho, porque a caridade nós fazemos para nós mesmos. E quando nós trabalhamos na Umbanda, nós recebemos em dobro aquilo que nós damos. Então, a caridade é muito relativa, depende de como você enxerga ela, né? Nós trabalhamos na Umbanda, nós temos amor ao trabalho de Umbanda. E esse programa é, sim, uma parte desse trabalho. Uma parte muito, muito, muito valiosa. Onde milhares de ouvintes ouvirão nossas mensagens. Alguns ouvirão e não concordarão com algumas coisas. E esses que não concordarão com o que nós passaremos aqui, passem o filtro, né? Passem o filtro. É impossível todos concordarem 100% com a ideia de uma outra pessoa. Então, paciência, ouçam com o coração, né? Se é possível isso, né? Ouçam com o coração, esvaziem a mente. Tem coisas que nós vamos falar que vocês vão gostar, outras coisas não tanto, mas o importante é que tudo aqui sai com o coração. Essa casa que é de Zé Pilintra, Caboclo Ventania, seu Zé Pilintra, que é nosso pai querido, que sempre dedica o máximo de tempo que ele pode, acredito até mais do que ele pode, né? Com certeza. Para nos ensinar o máximo possível sobre filosofia de vida, sobre ser alegre. Isso tem assunto para muitos programas, né? Seu Ventania, o seu lado de cura, o seu lado de bênçãos, né? Caboclo Ventania, né? Seu Ventania. Pode ser que também, né? Caboclo Ventania. E eu estou muito feliz, né? E é tão bom, hoje, nós temos tantos meios e veículos de comunicação para falar da nossa religião, né? Antigamente nós só tínhamos livros, revistas, e olhe lá, né? Hoje em dia, graças a essa expansão da internet, nós vemos muitos projetos bacanas surgindo e falando de uma maneira clara, tranquila e limpa sobre a religião, né? Tanto a rádio, Toques de Aruanda, quanto outros projetos que estão surgindo por aí a cada dia. E nós, com certeza, incentivamos todo mundo que queira criar um projeto, crie, desde que ele saia do seu coração. Que a intenção desse projeto esteja falar da Umbanda de uma forma limpa, libertadora e verdadeira. Né, gente? É verdade, Nicolas. Limpa e libertadora, porque não dá mais, né? Para acreditar que os guias não sabem que é celular, internet, televisão. Não dá mais para nós concebermos esse tipo de mentalidade, né? Nós estamos numa nova era, uma era em que a tecnologia comanda quase o mundo inteiro, e é óbvio que os guias, que são muito mais evoluídos que nós consciencialmente, entendem que esses meios são meios de comunicação direta, onde suas palavras, seus ensinamentos alcançam muito mais pessoas, milhares de pessoas que não conseguem chegar aos templos que eles passam essas palavras, né? É até engraçado, Marcelo, porque quando um médium vê um livro psicografado, ele tem aquilo como uma verdade, como um meio limpo de comunicação. Mas se um médium de Umbanda vê um vídeo de um guia ou algum outro tipo de veículo publicando a palavra de um guia, muitas pessoas criticam isso. Mas se você for ver pelo mesmo lado da moeda, continua sendo um veículo de comunicação. O livro é um veículo de comunicação. Como a nossa sociedade evolui, os meios também evoluem. Então nós não podemos ter a cabeça fechada para esse tipo de comunicação. A Umbanda é linda, a Umbanda tem muita coisa para ser passada, para ser ensinada, e eu acredito que todos os meios são importantes para a divulgação da nossa religião, desde que eles sejam usados de uma maneira coerente e correta. E ética. Com certeza. Muito importante lembrar que um dos pilares disso tudo é a ética. A verdade e a ética. Você tem razão. Tem vários vídeos
que abordam assuntos maravilhosos, né? Guias incorporados que passam mensagens. Tem o próprio programa da mãe Mônica Belezuti, né? Do seu Zé Pilintra. Com certeza, maravilhoso. É um programa maravilhoso, onde os seus Zés, né? Vários Zés falam, conversam, tiram dúvidas. Isso é espetacular. Agora, também não vamos dar ibope para aqueles que usam o nome da Umbanda para ensinar magia negra, simpatia de amarração, como você fazer suas coisas, aí paga no cartão em 12 vezes sem juros, né? Ou cheque predatado, aceita tudo. Eu sou radicalmente contra esse tipo de postura de algumas pessoas que se dizem sacerdotes de Umbanda ou sacerdotisas que ensinam esse tipo de magia negativa com o nome da nossa religião. Não deem ibope, né? Não passem para frente, não compartilhem. Nem se for para criticar, não façam isso também. Deixam eles na neutralidade. Não deem vazão à raiva, nem a sentimentos ruins, e muito menos mostrem às outras pessoas, porque é isso que eles querem aparecer. Então, sem querer, a gente ajuda, né? Essa propagação de mensagens negativas dentro da religião, e chegam às pessoas que não conhecem a Umbanda e acham que é a Umbanda o que eles fazem. Então isso eu acho muito importante deixar claro também. Esse tipo negativo de comunicação também, que não é Umbanda, né? Lembrando que não existe amarração na Umbanda, viu, gente? É bom que isso fique bem claro. De nenhum tipo, de nenhuma espécie, de nenhuma categoria, em hipótese alguma. Isso não existe. E se a gente voltar lá no passado, na primeira manifestação do seu Caboclo das Sete Cruzilhadas, ele disse a seguinte frase: a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Outra frase do seu Caboclo das Sete Cruzilhadas é: com os mais evoluídos aprenderemos, com os mais necessitados ensinaremos, e nenhum viraremos as costas. Pegando essas duas frases, a gente já entende o que é Umbanda, né? Então tudo que fugir, praticamente, dessas duas frases que eu tenho para mim que vamos dizer assim, é o fundamento mãe da religião, não é Umbanda. Então tudo que for contra isso, não é Umbanda. Pessoas que querem vender a paz, pessoas que querem vender a pseudo-paz, né, na verdade, o pseudo-amor, entre outros sentimentos, isso não é Umbanda, isso é ilusão, né? Então a gente não pode cair na ideia de que a gente pode conseguir coisas na nossa vida, tanto materiais quanto sentimentais, através de barganha, através de trabalhos negros. Isso não é religião. Isso tem outro nome também, acredito que isso nem seja tão assunto para a gente abordar nesse programa. Mas é importante falar que isso não é religião de forma alguma, e principalmente é Umbanda. É importante sim, Nico. Eu acho importante sim, porque isso é pouco abordado, sabe? O pessoal não fala. Ele não fala, fica subentendido. E eu quero deixar de forma clara mesmo que a nossa postura é totalmente contra, com certeza, esse tipo de artifício, entendeu? Mas uma coisa que eu acho legal também a gente trazer é não cair na besteira de achar que caridade é você ajudar quem é menos que você, ou dar a mão para quem é menor, ou para quem tem menos capacidade, qualquer coisa nesse sentido. Porque a Umbanda é baseada na caridade, mas a caridade, eu acredito que o princípio da caridade é o amor. O amor ao próximo é fazer pelo outro o que você faria por você mesmo. Então acho que isso vem de um provérbio de Deus mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. E isso para mim traduz o que é caridade, porque quando você ama o próximo como se ama, você faz tudo por ele como faria por você. Eu acredito que esse é o princípio da caridade, um dos pilares da Umbanda. É verdade, Zé, é uma regra de ouro, né? Amar o próximo como a si mesmo. E, muito importante você ter falado isso, porque você só pode dar aquilo que você tem, né? E é isso que você falou, você resumiu tudo mesmo, né? Você e o Nicolas. Nossa, esse terceiro bloco tá filosófico aqui. Tá, né? Muito bom, né? tá muito legal, né? Tô gostando. Né? Tá radical, né? Mas é isso, nossa conversa é essa mesmo. Eu espero que todos assimilem, né, essa parte, mesmo quem não conhece a Umbanda ainda, principalmente para quem não conhece a Umbanda ainda, que às vezes entrou aí na rádio para ouvir de curiosidade, tá ouvindo tudo isso, procure mesmo, com cautela, esses lugares, porque se você vê uma pessoa que está na frente de um trabalho que faz amarração,
qualquer artifício negativo e fala que é um terreiro de Umbanda, pode pedir licença e ir embora, porque não é, tá bom? Pode sair correndo, Pode sair correndo, Não né? pode nem pedir licença. Pode já verdade. virar as costas e... Então, ó, agora eu vou falar sobre o programa que vem. Nós vamos abordar muito profundamente a mediunidade na Umbanda, né? Desde o começo, como se procede o desenvolvimento mediúnico, as fases de um desenvolvimento mediúnico. Será que o desenvolvimento mediúnico termina no caminho da Umbanda? Será que sou eu? Será que é o guia? Meu braço mexe sem eu saber? Será que é coisa da minha cabeça? Os cientistas falam uma coisa. Isso tudo nós vamos abordar o fenômeno da incorporação em nossa religião de Umbanda. É lógico que o médium de incorporação, ele é médium em qualquer religião espiritualista que pratica a incorporação, né? Mas nós vamos abordar a mediunidade na Umbanda. E deixem suas perguntas a partir de agora. Você já ouviu? Ficou curioso? Tem um monte de pergunta? Deixa pra gente lá. www.templomãedivina.com.br. Lá você vai entrar em contatos e aí coloca lá, programa Mãe Divina, e pode escrever suas dúvidas a respeito da mediunidade, se você está em desenvolvimento, se você já é médium desenvolvido em uma casa. Nós procuraremos responder a todas as perguntas. As perguntas que não forem abordadas em programa, nós vamos responder por escrito, para cada pessoa. Então, nenhuma pessoa vai ficar com dúvidas. Nós podemos demorar um pouquinho, porque provavelmente eu vou ver chegar muitas dúvidas. Mas nós responderemos a todos, tá bom? Bacana também, para quem quiser dividir alguma experiência que teve no desenvolvimento, no conhecimento, aí na sua vivência na Umbanda, é legal dividir. E as histórias que forem bacanas, a gente vai usar como referência ou fazer alguma referência para dividir, para o pessoal saber. Muito legal. Porque mediunidade é até interessante. Quando a gente for falar de mediunidade, é muito legal também ouvir histórias, né? Então a gente ouve história de algum tipo de médium, de como ele passou, de como ele enfrentou algumas situações, e isso é bacana, enriquece muito, muito, muito a nossa caminhada. Então, se você tiver uma história, seja ela qual for, mande pra gente, que a gente vai estar contando a sua história aqui no programa como uma forma de ensinamento para todos nós, inclusive para nós aqui também, né? E nós dividiremos também sua história, se você permitir, né? Você tem que deixar por escrito que você permite que nós possamos divulgar essa história. Se você não quiser também não tem problema, tá bom? É só você escrever que você não quer. E aí nós colocaremos também no Umbandas, que eu logo já vou falar desse projeto, nós falaremos, né? E no Templo Mãe Divina também, né? E aí agora eu queria que o Nicolas falasse um pouquinho, rapidinho, sobre o nosso outro projeto, Umbandas, que é uma fanpage no Facebook, que ele foi quem idealizou, ele me chamou, né? Vamos lá, irmão, vamos junto nessa caminhada. E eu aceitei de coração porque é exatamente o que eu penso também sobre essa união das vertentes, sobre respeito mútuo entre todos os caminhos dentro da Umbanda. Então, Nicão, eu queria que você falasse mesmo sobre Umbandas. É muito gratificante falar sobre o projeto Umbandas, porque o nome já diz tudo, né? É o S no final do nome da nossa religião, Umbandas. Porque a nossa religião existe muita diversidade. E essa diversidade se aplica às vertentes de Umbanda. Existem diversas vertentes de Umbandas, né? Que a gente estuda no nosso dia a dia. E no Umbandas, tanto eu quanto o Marcel e a Gisele, a gente entende que todos são caminhos positivos que levam aos orixás e a Deus. E a proposta do Umbandas é falar sobre as vertentes, falar sobre a Umbanda e falar principalmente que todos os caminhos são verdadeiros, desde que ele seja seguido pelo seu coração. Que quando você entre dentro de um terreiro, você sinta dentro do seu coração aquela verdade, né? Então, se você procurar no Facebook Umbandas, você vai encontrar a nossa fanpage, que hoje também tem um site, a gente está iniciando a construção desse site. Você pode também acessar, que é www.umbandas.com.br. Lá ainda não tem um site, tem uma parte só de cadastro, que você pode se cadastrar lá, que em breve vai vir muitas novidades interessantes para a gente. Lá no Umbandas, a gente publica diversos tipos de conteúdo, desde textos inspirados por guias, ou textos de médiuns, de sacerdotes, de diversas situações. Também compartilhamos imagens,
vídeos, orações. Nós também temos o nosso canal no YouTube, se você quiser seguir o nosso canal também, é só procurar lá Umbandas. Então é um projeto que tem muito ainda a aflorar e a gente tem essa intenção de fazer um trabalho para a Umbanda no todo, né? Pensando nela como o foco maior da nossa divulgação. Aproveitando esse gancho aí da comunicação, no site do templo também tem bastante mensagem, tem bastante texto, e é legal sempre ter uma orientação. As orações também estão disponíveis, inclusive o site do Templo Mãe Divina está acessível para você baixar os apps, tanto no iPhone quanto no Android, e fica mais fácil. A gente está com o celular ali ligado o tempo todo, às vezes precisa de uma mensagem, é só abrir, acessar e você vai encontrar alguma coisa bacana lá para você. E tem também o nosso canal no YouTube do Templo Mãe Divina, né? Lá tem vários vídeos e é um processo, né? Tem várias informações, uma diversidade enorme de assuntos e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Aí eu queria falar também agora sobre Umbandistas, que é uma loja virtual de camisetas, de vários modelos, de uma qualidade excepcional. É a maior loja virtual da atualidade no ramo de Umbanda, né? E eu vou falar para a Gisele falar um pouquinho sobre Umbandistas. Bacana. O Umbandistas, ele vem trazendo um conceito novo de moda para nós, para o público umbandista que gosta de vestir a camisa daquele que a gente acredita, ou de um guia que nos orienta, ou de um orixá com quem a gente é mais apegado. E vem com um conceito novo, um conceito para o dia a dia, um conceito para você poder usar essa roupa para ir trabalhar, para ir numa festa, para ir em qualquer lugar. Tem uma linha de camisetas e tem outras linhas também dentro do Umbandistas que vai mudar esse conceito de moda dentro da Umbanda. E é uma coisa bacana, porque a gente vive isso no dia a dia, por que não usar uma roupa bacana no dia a dia que representa aquilo que a gente acredita que carrega dentro do coração. Então é um projeto muito legal, é um projeto muito bonito, traz roupa de qualidade, traz um conceito novo e também traz a gente para cá porque é nosso patrocinador. Com certeza. E quem quiser também conhecer esse projeto, você pode acessar lá www.umbandistas.com.br e também tem a fanpage do nosso patrocinador. Você pode procurar lá Umbandistas e aí você vai começar a conhecer um pouquinho desse projeto, né? É isso aí. Umbandas que também tá junto, né? Umbandas, o Templo Mãe Divina. Dia 17 agora vai ter o Festival de Corimba. Então, eu convido a todos mesmo, porque um dos caminhos da Umbanda é a música, né? Umbanda sem música, hoje em dia já não enxergamos mais a Umbanda sem nossos pontos cantados, sem os sambas tradicionais que falam sobre os orixás, sobre os guias. O umbandista ele é muito musical, e essa via da música dentro da Umbanda está crescendo muito, 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 porque tem 3 vias principais, na minha opinião, né? 3. A via de estudo, né? Teórico, teológico, tudo. A via de terreiro mesmo, do trabalho em si. E a via musical, né? Porque a música é o sangue também, né? Da Umbanda, do trabalho. Quando o atabaque toca, nosso coração, entra num ritmo sagrado mesmo, né? Nosso sangue parece que pulsa mais quente na veia ali. E quando cantamos para algum, para Yansan, para Iemanjá, para os guias, mestres, mentores, nossa alma ilumina. Então, dia 17, tem esse festival aí e estamos juntos lá, né, Nicolas? Com certeza. E o que o Marcelo falou é fundamental. Nós devemos sim apoiar todos os eventos que a nossa religião tem, porque isso engrandece cada vez mais a nossa religião. E como o Marcelo falou, a música ela é uma veia assim, fundamental dentro da nossa religião. Como é gostoso ouvir o atabaque, ouvir os pontos, faz parte da nossa alma. E se você for ver outras religiões, a música está inserida em todas as religiões, porque a música ela transcende tudo. Ela deixa a gente num estado de paz, harmonia. Ela faz com que a gente desacelere muitos dos nossos pensamentos que às vezes atrapalham o nosso dia a dia,
ou até mesmo dentro do terreiro. Então, esse festival ele é voltado para curimba e música. Mas mesmo se existir outro tipo de festival dentro da religião, vamos apoiar, vamos ir, vamos participar, porque isso só tem a engrandecer a nossa religião, né? Lembrando que não é a música, ela é sagrada também, né? Os pontos de Umbanda são sagrados e são formas de você estar se conectando com os orixás, se conectando com os guias. Quando você canta um ponto, quando você toca um ponto, você toca o ponto para chamar o guia para o terreiro, você toca o ponto para louvar os orixás. Então, o ponto em si já é uma forma de você estar conectando com o sagrado. Ele é sagrado e ele faz parte da religião. Então, o endereço, direitinho, onde é, o horário, tem lá na fanpage Umbandas, né, no Facebook. E eu também vou disponibilizar no site www.templomãedivina.com.br. Que aí você pega todas as informações e eu conto com a presença de vocês lá, tá bom? Isso é muito importante, todos unidos, cantando, dançando. Vai ser um prazer recebê-los lá. Obrigado. E agora eu vou encerrar o programa com uma oração que eu sempre recito lá, né, no terreiro, na abertura. É uma oração de proteção que evoca todos os poderes mesmo da Umbanda, guias, mestres, mentores, orixás, anjos, santos. E você pode sempre, antes de dormir, recitar essa oração com o teu coração mesmo, com a tua alma. E eu tenho certeza que se você pedir através dessa oração para proteger tua casa, tua família, você vai sentir um grande poder de proteção mesmo na nossa egrégora de Umbanda. A oração é a seguinte: nós somos envolvidos pelo escudo invisível do amor eterno de Deus. Todo exército de Deus nos protege e nossa vida é maravilhosa. Deus vela por nós. Nós somos iluminados e imunizados pelo Espírito vivo todo-poderoso, onde nenhum mal, seja ele aberto ou oculto, físico ou espiritual, de qualquer origem ou poder, possa penetrar. Se todos os orixás, anjos, santos, guias, mestres e mentores são por nós, quem será contra nós? Assim seja. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer, estou muito feliz, repito. Primeiro programa é uma porta que vai se abrir e vai alcançar milhares de irmãos que conosco vão vivenciar uma horinha aí de programa, e eu tenho certeza que nessa uma hora muitas coisas vão ser faladas de benéficas a muita gente, né? Muito obrigado, Nicolas. Olha, eu só tenho a agradecer à rádio, ao Marcel, à Gisele, ao Templo, que a cada dia me proporcionam coisas fantásticas dentro da religião. Sou muito grato, vou ser eternamente grato por toda a oportunidade que eu estou tendo, tanto de espaço para falar da religião, como também aprendizado, que a cada dia que eu convivo com eles dentro do terreiro, é muito, muito gratificante e com certeza ilumina muito a minha caminhada. Eu gostaria de agradecer muito e estou muito feliz e que venham muitos mais programas, né? É verdade. Eu também quero agradecer muito por tudo isso, porque quando você faz uma coisa que fala ao seu coração, a sua alma realmente se ilumina. E é isso que a gente faz. Então é muito bacana estar aqui, muito bacana participar disso tudo. E eu também só tenho a agradecer muito, muito mesmo, ao Templo, ao Marcel, ao Nicolas e a todos os envolvidos. E que todos vocês tenham uma ótima semana, que Deus ilumine a todos, que Oxalá nos acompanhe. Axé. E nós vamos terminar com a mensagem do seu Zé, que é bem simples, direta e chega até a ser um pouco engraçada, né? Nenhum quiumba suporta ficar do lado de alguém que é feliz e que tem um bom humor na vida, né? Quiumba não suporta. Se você tem energia de felicidade do seu lado, nenhum mal fica perto de você, tá bom, gente? Um abraço grande e até a próxima semana, até o próximo programa. Axé. Axé. Que luz é essa? Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Oferecimento
Umbandas. Conheça, curta e acompanhe a página mais completa de conteúdo umbandista do Facebook. Acesse www.facebook.com/umbandas e o site www.umbandas.com.br. Conheça também a maior loja virtual de moda umbandista. Acesse www.umbandistas.com.br.